A Bíblia diz: Eu sou o Senhor que te sara. E se a cura que você busca estiver a apenas uma oração de distância, meus amigos, quero fazer-lhes uma pergunta que pode mudar suas vidas hoje. Vocês já estiveram desesperados por cura? Já viram um ente querido sofrer, orando por alívio, mas se perguntando se Deus realmente está ouvindo? Já ouviram histórias de milagres, mas duvidaram se eram reais, se poderiam acontecer com vocês? Deixem-me dizer-lhes algo. Deus não é apenas o Deus dos milagres de ontem. Ele é o Deus dos milagres hoje. A Bíblia diz, em Êxodo 15, versículo 26, Eu sou o Senhor que te sara. E eu estou aqui para dizer-lhes que a cura não é apenas possível. Ela pode acontecer em um instante. Eu vi isso. Ouvi testemunhos de doenças desaparecendo, enfermidades sumindo e corpos sendo restaurados em um piscar de olhos. Tudo pelo poder da oração. E hoje quero mostrar-lhes como. Alguns de vocês entraram neste lugar carregados de dor, portando enfermidades em seus corpos. Alguns de vocês ouviram dos médicos que não há cura. Mas eu tenho boas notícias para vocês. Há uma autoridade maior que qualquer médico, qualquer diagnóstico ou qualquer doença. Seu nome é Jesus Cristo e Ele está aqui agora. Então, não saiam deste momento sem transformação. Não deixem a dúvida roubar o milagre de vocês. Escutem atentamente, porque quando esta mensagem terminar, acredito que muitos de vocês experimentarão a cura que só Deus pode dar. Estão prontos? Vamos entrar no poder da oração fiel, que cura em segundos. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê no poder da oração e se inscreva para mais mensagens de fé. Não perca o final. Tem uma surpresa esperando por você. Meus amigos, o poder da oração não está nas palavras que falamos, mas na fé por trás delas. Muitas vezes, aproximamo-nos de Deus como se estivéssemos fazendo um pedido, esperando que Ele nos ouça, esperando que Ele responda, se for da vontade dEle, se Ele tiver tempo, se não estiver ocupado com assuntos mais importantes. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz, em Tiago 5, versículo 15, A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Não diz que talvez salvará o enfermo. Não diz que o Senhor considerará levantá-lo. Diz que isso acontecerá. Essa é uma promessa, e estou aqui para dizer-lhes que Deus cumpre suas promessas. Quando Jesus caminhou nesta terra, Ele nunca hesitou em curar. Ele não questionava se era a vontade do Pai. Ele não dizia às pessoas para esperar. O cego clamou por ele, e Jesus restaurou sua visão. O leproso se ajoelhou diante dele, e Jesus estendeu a mão e o purificou. A mulher com hemorragia apenas tocou a orla de sua veste, e instantaneamente o poder fluiu dele e curou seu corpo. Esse é o poder da oração cheia de fé. Não é um processo lento, meus amigos. Não é algo que exige anos de esforço. O poder de Deus é instantâneo quando a fé se acende. Alguns de vocês, sentados aqui hoje, têm lutado contra doenças por anos. Vocês oraram, choraram, pediram a Deus para tirar a dor, mas nada mudou. E, no fundo, começaram a se perguntar se a cura é realmente para vocês. Talvez acreditem que Deus pode curar, mas questionem se Ele o fará. Talvez acreditem em milagres, mas duvidem que eles ainda aconteçam hoje. Meu amigo, quero que me ouça claramente. Deus não mudou. O mesmo Jesus que curou há 2000 anos é o mesmo Jesus que cura hoje. A Bíblia nos diz, em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não perdeu seu poder, Ele não retirou sua misericórdia. Se Ele curou antes, Ele curará agora. Mas há uma coisa que ativa o poder milagroso de Deus, a fé. Jesus disse, em Mateus 17, versículo 20, Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, move-te daqui para lá, e ele se moverá.
e nada vos será impossível. Isso significa que sua doença não é maior que sua fé. Isso significa que sua enfermidade não está além do alcance do poder de Deus. Isso significa que você não precisa de uma vida inteira de crença para receber a cura. Você só precisa de fé do tamanho de um grão de mostarda. O problema não é que Deus parou de curar. O problema é que muitos de nós paramos de acreditar. Deixamos a dúvida infiltrar-se em nossas orações. E a dúvida é exatamente o que fecha a porta para os milagres. Quando Jesus visitou sua cidade natal, Nazaré, a Bíblia diz, em Mateus 13, versículo 58, que ele não pôde fazer muitas obras poderosas ali por causa da incredulidade deles. Imaginem isso. O Filho de Deus, que curou os enfermos, ressuscitou os mortos e alimentou multidões, foi limitado no que pôde fazer porque as pessoas se recusaram a crer. Elas queriam ver milagres, mas seus corações estavam cheios de dúvida e, por causa disso, saíram sem transformação. Não deixem que isso aconteça com vocês hoje. Não fiquem aqui ouvindo esta mensagem com um coração cético, pensando: bem, é um belo sermão, mas minha situação é diferente. Meu amigo, sua situação não é diferente. O mesmo Jesus que tocou o leproso é o mesmo Jesus que pode tocar você. O mesmo poder que fluiu para a mulher que alcançou sua veste é o mesmo poder que pode fluir em seu corpo agora. Mas você deve crer. Você deve agarrar sua promessa e se recusar a soltá-la. Havia um centurião romano que veio a Jesus porque seu servo estava doente. Ele disse a Jesus, em Mateus 8, versículos 5 a 13, Senhor, apenas fala a palavra e meu servo será curado. E Jesus maravilhou-se com sua fé. Ele disse, não achei tamanha fé, nem mesmo em Israel. E naquele exato momento, sem que Jesus sequer tocasse o servo foi curado. Vejam o que aconteceu. O centurião não precisava de provas. Ele não precisava que Jesus fosse fisicamente à sua casa. Ele acreditava na autoridade de Cristo e sua fé fez o milagre acontecer imediatamente. Essa mesma fé está disponível para vocês hoje. Vocês não precisam de uma fórmula especial, não precisam de anos de experiência religiosa. Vocês só precisam se apresentar diante de Deus com um coração que crê, um coração que diz, Senhor, sei que Tu és capaz. Sei que Tu estás disposto e recebo Tua cura agora. Bem agora, onde quer que estejam, quero que elevem sua fé. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Talvez seu corpo esteja cansado e fraco. Talvez você tenha aceitado a mentira de que essa doença é algo com que você tem que conviver. Mas eu lhes digo hoje, em nome de Jesus, sejam curados. A doença deve se curvar ao nome de Jesus. A enfermidade deve fugir ao som de sua voz. A dor deve partir quando Ele ordena. O poder da oração, cheia de fé, é que ela não espera. Ela move a mão de Deus em segundos. Então eu pergunto, vocês crerão hoje? Vocês lançarão fora toda dúvida e confiarão que Deus pode curá-los agora mesmo? A Bíblia diz, em Jeremias 33, versículo 3, Clama a mim e responder-te-ei. Essa é uma promessa, meus amigos. Essa é a palavra inabalável do Deus vivo. Se vocês ousarem crer, se agarrarem sua promessa sem vacilar, então hoje, neste exato momento, seu milagre já está a caminho. Ei, você está pronto para um milagre? Curta o vídeo, comente amém e se inscreva no canal. Fique até o fim, algo incrível vai te impactar. Meus amigos, quero que ouçam algo hoje que abalará os alicerces da dúvida em seus corações. O mesmo Jesus que caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia, que impôs suas mãos sobre os enfermos e viu as doenças fugirem, que falou uma palavra e viu demônios tremerem, esse mesmo Jesus está aqui agora. Ele não mudou, ele não enfraqueceu,
Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Há pessoas que dizem, bem, os milagres eram para os tempos bíblicos. Deus não trabalha mais assim. Mas eu pergunto, onde na Bíblia está escrito que Deus parou de ser um curador? Onde está escrito que seu poder se esgotou? Se Jesus curou antes, ele cura agora. Se ele libertou antes, ele liberta agora. Se ele ressuscitou os mortos antes, seu poder de ressurreição é tão poderoso neste exato momento. Quero que imaginem como deve ter sido quando Jesus caminhou nesta terra. Os cegos, os coxos, os leprosos não vinham a ele com longas orações cheias de dúvida. Eles não vinham esperando, desejando, pensando que talvez Deus fizesse algo. Não, eles vinham com expectativa, com desespero, sabendo que, se conseguissem chegar perto o suficiente de Jesus, suas vidas seriam transformadas para sempre. Pensem em Bartimeu, um cego sentado à beira do caminho. Ele ouviu histórias de Jesus, curando outros, e quando soube que Jesus estava passando, ele não ficou ali quieto. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando outros tentaram silenciá-lo, ele gritou ainda mais alto. Ele se recusou a perder seu momento. E o que aconteceu? Jesus parou, chamou Bartimeu até ele, e em um instante, o cego pôde ver. Agora eu pergunto, Jesus mudou? Ele não é o mesmo hoje? Alguns de vocês têm esperado por sua cura, esperado por sua tupo, esperado por uma resposta às suas orações. Mas eu lhes digo, Jesus está passando agora. Vocês clamarão por ele? Vocês estenderão a mão em fé e agarrarão o milagre que ele tem para vocês? Havia uma mulher na multidão que sofria de uma hemorragia por 12 longos anos. Ela gastou tudo o que tinha com médicos e, em vez de melhorar, só piorava. Alguns de vocês sabem exatamente como é isso. Os médicos desistiram, os remédios não estão funcionando, a dor ainda está lá. Mas essa mulher fez algo notável. Ela atravessou a multidão, recusou-se a aceitar a derrota, disse a si mesma, se eu apenas tocar a orla de sua veste, serei curada. E, meus amigos, no momento em que seus dedos roçaram o manto de Jesus, o poder de Deus fluiu para seu corpo e ela foi instantaneamente curada. Jesus virou-se e disse, quem me tocou? Os discípulos ficaram confusos. Disseram, Mestre, a multidão está te apertando por todos os lados. Mas Jesus sabia que alguém o havia tocado em fé. E quando viu a mulher, disse, Filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu sofrimento. Esse mesmo Jesus está aqui, movendo-se entre nós, esperando que alguém o alcance em fé. Vocês não precisam esperar mais um ano, mais um mês, ou mesmo tem mais um dia. A cura está aqui agora. O poder de Deus não está preso ao passado. Está vivo hoje, movendo-se, respirando, transformando vidas. Alguns de vocês foram informados que sua doença é permanente, que vocês têm que aprender a conviver com ela, que não há saída. Mas eu lhes digo, em nome de Jesus, isso é uma mentira. Os médicos podem ter dito que não há cura, mas Jesus diz, em Êxodo 15, versículo 26, Eu sou o Senhor que te sara. O mundo pode ter dito para você desistir, mas Jesus diz, em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vocês acreditam nisso? Acreditam que Jesus é o mesmo hoje como era antes? Porque se acreditarem, a cura é de vocês. Se você quer ver o poder de Deus em ação, deixe um like, comente Eu creio e ative o sininho. Uma revelação especial te espera no final do vídeo. Ele não retém sua bondade. Ele não demora por relutância. Ele está pronto para curar, pronto para restaurar, pronto para torná-los inteiros neste exato momento. Vejam, a fé não é sobre perguntar se Deus pode curar. É sobre declarar, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu curador está aqui
Eu sei que meu Deus é capaz. Quando vocês se apresentam diante de Deus com esse tipo de fé, milagres acontecem. Eu vi pessoas se levantarem em fé e serem curadas em um segundo. Ouvi testemunhos de pessoas que entraram em um culto com dor, atormentando seus corpos, e antes mesmo de chegarem ao altar, a dor havia desaparecido. Por quê? Porque Jesus não muda. Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca falhou com seu povo. Ele ainda está curando, ainda está libertando, ainda está provando que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então eu pergunto, vocês acreditam? Vocês se levantarão em fé hoje e reivindicarão a cura que já foi paga pelo sangue de Jesus? Ele está passando, meu amigo. Não deixem a dúvida segurá-los, não deixem o medo roubar seu milagre. Alcancem-no, e eu prometo, ele os tornará inteiros. Meus amigos, há um poder que vai além da compreensão humana. Um poder que não vem das mãos do homem ou da sabedoria deste mundo. É o poder do Espírito Santo. Quando o Espírito do Senhor se move, as doenças desaparecem, as cadeias de opressão se quebram e os milagres acontecem em um instante. Algumas pessoas pensam que a cura é um processo lento, que exige anos de esforço. Mas eu lhes digo hoje que quando o Espírito Santo se move, a cura pode acontecer em segundos. Vejam, desde o início, o Espírito de Deus tem sido a força que traz vida e restauração. Em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pronto para trazer ordem, pronto para trazer criação à existência. E esse mesmo Espírito ainda está se movendo hoje, trazendo cura onde há doença, trazendo esperança onde há desespero. A Bíblia nos diz, em Romanos 8, versículo 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Ouviram isso? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do túmulo, o mesmo Espírito que venceu a morte, agora habita em nós. E se esse Espírito tem o poder de trazer Jesus de volta à vida, então não há doença, não há enfermidade, não há aflição que possa resistir a ele. Quando Jesus caminhou nesta terra, ele não realizou milagres por sua própria força humana. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, em Atos 10, versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Essa mesma unção que estava sobre Jesus está disponível para todo crente hoje. Esse mesmo poder que curou os enfermos e expulsou demônios está se movendo agora mesmo. Quando o Espírito Santo enche um lugar, a cura não leva horas ou dias. Ela acontece em um momento. Olhem para o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos, orando, buscando a Deus. E então, de repente, como o som de um vento impetuoso, o Espírito Santo encheu o lugar. Em um instante, tudo mudou. O medo virou ousadia. Homens fracos se tornaram fortes, e o fogo de Deus desceu sobre eles com poder. Esse mesmo Espírito está aqui agora. Eu vi isso várias vezes. Vi pessoas presas a cadeiras de rodas se levantarem e andarem. Vi o câncer desaparecer diante do poder de Deus. Testemunhei surdos ouvirem e cegos verem. Tudo porque o Espírito Santo veio sobre eles e os curou em segundos. Alguns de vocês têm lutado contra doenças por muito tempo. Vocês oraram, esperaram, esperançaram, mas nada mudou. Mas eu lhes digo hoje que quando o Espírito Santo se move, o tempo de espera acaba. Quando ele enche um lugar, a doença não tem escolha senão fugir. Quando o Espírito do Senhor toca um corpo, a enfermidade deve dobrar os joelhos.
Vamos juntos nessa jornada de fé? Comente "Glória a Deus", se inscreva e não saia antes do final. Tem algo poderoso para você. A Bíblia conta a história de um homem aleijado sentado à porta do templo. Ele estava assim há anos, esperando, pedindo esmolas. Então, um dia, Pedro e João passaram por ali. O homem olhou para eles esperando dinheiro, mas Pedro disse, em Atos 3, versículos 6 a 8, "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E naquele exato momento, sem demora, as pernas do homem foram fortalecidas e ele se levantou e começou a saltar e louvar a Deus. O que aconteceu? O poder do Espírito Santo fluiu pelas palavras de Pedro e a cura aconteceu instantaneamente. Meus amigos, Deus não mudou. Seu Espírito ainda está se movendo, ainda está curando, ainda está restaurando hoje. Se o Espírito Santo pôde tomar um homem que era aleijado desde o nascimento e curá-lo em um instante, então, o que ele pode fazer por vocês agora? Não há doença grave demais, não há condição avançada demais para o Espírito de Deus curar. Vocês não precisam esperar anos pelo seu milagre, vocês só precisam receber o que o Espírito Santo já está fazendo. Alguns de vocês podem perguntar, como eu recebo esse poder? Como posso experimentar a cura pelo Espírito Santo? Começa com fé, começa com acreditar que o Espírito de Deus não está distante, mas está aqui, agora mesmo. Jesus disse, em Lucas 4, versículo 18, "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos." Esse mesmo Espírito está sobre nós hoje, pronto para curar, pronto para restaurar, pronto para libertar. Não sei o que vocês estão enfrentando hoje. Talvez tenham recebido um diagnóstico que parece impossível de superar. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Talvez vocês tenham sofrido por anos e perdido a esperança. Mas eu lhes digo, em nome de Jesus, levantem os olhos. O Espírito do Senhor está se movendo. Ele está aqui para curar. Ele está aqui para libertar. E Ele está aqui para torná-los inteiros. Não deixem a dúvida roubar seu milagre. Não deixem o medo segurá-los. Alcancem em fé. Clamem pelo nome do Senhor. E no poder do Espírito Santo, recebam sua cura agora. Meus amigos, há uma batalha que acontece todos os dias. Uma batalha entre doença e cura, entre sofrimento e libertação, entre as obras do inimigo e o poder do Deus Todo-Poderoso. E eu lhes digo hoje sem hesitação que a doença não vem de Deus. A enfermidade não é a vontade dele para seus filhos. A dor não é algo que ele coloca sobre vocês para ensinar uma lição. Não, a Bíblia deixa isso muito claro. Em João 10, versículo 10. "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." A doença é um ladrão. Ela rouba sua força, rouba sua alegria, rouba sua paz. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo, para quebrar o poder da doença e dar vida. Vida abundante, vida plena, uma vida livre das cadeias da aflição. Algumas pessoas acreditam que Deus coloca doenças sobre elas para testar sua fé. Mas, meus amigos, isso não é o que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz, em Tiago 1, versículo 17, "Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação." Se toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, então me digam, a doença parece uma boa dádiva? O câncer? O sofrimento? Não, essas coisas vêm do inimigo. Mas Jesus veio para nos libertar. Antes de tudo, mostre sua fé. Curta, comente, Jesus cura e se inscreva. Fique até o último segundo, porque Deus
tenho uma surpresa para você. Olhem para o ministério de Cristo. Toda pessoa que veio a Ele para ser curada, Ele curou. Ele nunca recusou ninguém. Ele nunca disse a alguém: essa doença é parte do meu plano para você. Não. Ele impôs as mãos sobre eles, falou a palavra, expulsou os espíritos de enfermidade e eles foram curados. Em Lucas 13, versículos 10 a 16, havia uma mulher que estava encurvada por 18 anos. 18 longos anos de sofrimento, incapaz de se endireitar. Jesus olhou para ela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela foi curada. Mas escutem o que ele disse em seguida. Ele virou-se para a multidão e declarou: não deveria esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás manteve presa por 18 longos anos, ser libertada no dia de sábado do que aprendia? Ouviram isso? Jesus não disse que Deus a havia prendido. Ele não disse que o Senhor havia colocado essa aflição sobre ela. Ele disse que Satanás a manteve presa, mas o poder de Deus quebrou as cadeias da doença em 1 segundo. E se Satanás tem tentado manter vocês presos, se a doença tem tentado roubar suas vidas, então eu declaro a vocês hoje que o mesmo Jesus que curou aquela mulher está aqui agora. E Ele está dizendo a vocês: vocês estão livres. A doença não é sua porção, a dor não é sua herança. Vocês foram criados para a vida, para a saúde, para a força. Jesus não sofreu e morreu na cruz apenas para perdoar seus pecados. Ele sofreu para que vocês fossem curados. E a Bíblia diz, em Isaías 53, versículo 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. As feridas em suas costas foram o preço que ele pagou pela sua cura. O sangue que ele derramou foi o poder que quebra o domínio de toda doença. Então, por que tantas pessoas ainda sofrem? Por que tantas ainda vivem em aflição, quando a cura já foi comprada para elas? Meus amigos, é porque o inimigo não quer que vocês conheçam a verdade. A maior arma do diabo é a enganação. Ele quer que vocês acreditem que sua doença é permanente, que sua dor é algo que vocês devem suportar, que a cura era apenas para os dias de Jesus e não para hoje. Mas eu lhes digo, isso é uma mentira. O inimigo quer manter vocês presos, mas a verdade da palavra de Deus os libertará. Vocês não precisam implorar por sua cura. Não precisam se perguntar se é a vontade de Deus. A Bíblia já deixou claro. A cura é de vocês. Já foi providenciada. Já foi consumada. E assim, como vocês recebem a salvação pela fé, vocês devem receber sua cura pela fé também. Jesus disse em Marcos 11, versículo 24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e será vosso. Não é esperar, não é desejar, não é duvidar, mas crer agora, neste exato momento. O poder de Deus está presente para curar. O Espírito do Senhor está se movendo por este lugar, as cadeias da doença estão sendo quebradas, as obras do inimigo estão sendo destruídas, e tudo o que vocês têm que fazer é alcançar e receber o que já lhes foi dado. O diabo quer manter vocês em cativeiro, mas Jesus já os libertou. Vocês aceitarão isso? Vocês crerão nisso? Vocês declararão hoje: eu sou curado pelo poder de Jesus Cristo? Porque se o fizerem, meu amigo, sua cura já está a caminho. Meus amigos, há um poder que é maior que qualquer doença, maior que qualquer aflição, maior que qualquer nome que os médicos possam chamar sua enfermidade. É o poder no nome de Jesus Cristo. Quando esse nome é falado em fé, montanhas se movem, demônios tremem, e a doença deve partir. Não há força no céu ou na terra que possa resistir à autoridade de seu nome. E eu lhes digo hoje, a cura é liberada quando oramos em seu nome. Em toda a Escritura, vemos que não é o esforço humano, não são rituais religiosos, nem mesmo boas obras que trazem a cura,
é o nome de Jesus. É o poder de seu nome que tem autoridade sobre toda doença e enfermidade. A Bíblia diz, em Filipenses 2, versículos 9 a 11, por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho, isso significa que a doença tem que se curvar, o câncer tem que se curvar, o diabetes tem que se curvar, a depressão, a ansiedade, a dor crônica, toda a aflição deve se submeter ao poder do nome de Jesus. Olhem para a igreja primitiva. Eles não tinham hospitais, nem medicina avançada, nem avanços médicos. Mas o que eles tinham era o nome de Jesus, e esse nome sozinho era suficiente para curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos e ressuscitar os mortos. Um dia, Pedro e João estavam a caminho do templo, e lá estava um homem que era coxo desde o nascimento. Todos os dias, ele era levado ali para mendigar, esperando um pouco de prata ou ouro apenas para sobreviver. Mas naquele dia, algo era diferente. Ele estendeu a mão esperando dinheiro, mas Pedro olhou para ele e disse, em Atos 3, versículos 6 a 8, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E instantaneamente, as pernas do homem foram fortalecidas. Ele não apenas andou, ele saltou, correu, louvou a Deus. O que a medicina não pôde fazer, o que o dinheiro não pôde comprar, o nome de Jesus fez em um segundo. Esse mesmo nome ainda carrega poder hoje. Essa mesma autoridade está disponível para nós agora. Jesus mesmo disse em Marcos 16, versículos 17 a 18, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele não disse que apenas alguns selecionados teriam esse poder. Ele não disse que isso terminaria após os apóstolos partirem. Ele disse, aqueles que crerem. Isso significa você, isso significa eu, isso significa todos que invocam o nome do Senhor em fé. Não há doença forte demais para o nome de Jesus, nenhuma enfermidade avançada demais, nenhum diagnóstico sem esperança. Mas o problema hoje é que muitas pessoas oram sem crer no poder por trás desse nome. Elas dizem o nome de Jesus, mas em seus corações ainda estão cheias de dúvida. Elas oram, Senhor, se for tua vontade, cura-me. Mas amigos, sua vontade já foi revelada. Sua vontade é curar. Sua vontade é restaurar. Sua vontade é trazer vida e vida em abundância. Quando vocês falam seu nome, devem falar com fé, sabendo que ele carrega toda a autoridade do céu. Havia uma mulher que sofreu por 12 anos. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, mas, em vez de melhorar, só piorava. Então, ela ouviu falar de Jesus. Ela não esperou por um convite, não parou para questionar se ele a curaria ou não. Ela simplesmente disse a si mesma, se eu apenas tocar a orla de sua veste, serei curada. E no momento em que seus dedos roçaram o manto de Jesus, a cura fluiu para seu corpo. Jesus virou-se e disse, filha, tua fé te salvou. E se ela tivesse hesitado? E se ela tivesse duvidado? E se ela tivesse dito, talvez isso não seja para mim, talvez minha condição esteja muito avançada? Ela teria saído na mesma condição em que chegou, mas ela creu, falou com fé, alcançou com confiança. E isso fez toda a diferença. Meus amigos, alguns de vocês têm orado, mas em seus corações ainda estão se perguntando, Deus realmente fará isso por mim? Vocês permitiram que a dúvida se infiltrasse, mas eu lhes digo hoje, quando orarem, em nome de Jesus, vocês devem crer que está feito. Vocês devem agarrar sua cura como se já a tivessem, porque o poder desse nome não funciona através da dúvida, ele funciona através da fé. Agora,
neste exato momento, o nome de Jesus está sendo elevado e seu poder está aqui. Vocês não precisam implorar por isso, não precisam esperar por isso. A cura já é de vocês em seu nome. O mesmo Jesus que tocou o leproso, que abriu os olhos dos cegos, que chamou Lázaro do túmulo, esse mesmo Jesus está chamando vocês para a plenitude agora. Vocês crerão nisso? Vocês receberão isso? Vocês declararão hoje: em nome de Jesus, eu sou curado. Porque quando o fizerem, meu amigo, tudo muda. Meus amigos, o poder da oração não é uma promessa distante, não é algo reservado para poucos escolhidos. É real, está vivo e está agindo agora. Mas para que a oração traga cura em segundos, há algo que devemos entender. Não devemos apenas orar, devemos crer. Porque oração sem fé é nada mais que palavras vazias. Oração misturada com dúvida é como uma semente plantada em terra seca e rachada. Ela não pode criar raízes. Mas quando a oração é falada em fé, com plena confiança no poder de Deus, milagres acontecem instantaneamente. A Bíblia diz, em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ouviram isso? Quando nos aproximamos de Deus, devemos crer, não apenas esperar, não apenas desejar, mas crer com todo o nosso coração que Ele é quem diz ser e que está pronto para responder nossas orações. A fé é a chave que abre a porta para a cura. Algumas pessoas oram, mas em seus corações ainda estão questionando: Deus realmente me curará? Isso é realmente para mim? E eu lhes digo hoje, a dúvida é a inimiga da cura. Jesus mesmo foi à sua cidade natal e a Bíblia diz, em Mateus 13, versículo 58, que ele não pôde fazer muitas obras poderosas ali por causa da incredulidade deles. Não era que seu poder estava faltando, era que a fé deles estava ausente. Onde a fé é fraca, os milagres não podem se manifestar plenamente, mas onde a fé se eleva, a cura flui como um rio poderoso. Olhem para o centurião romano que veio a Jesus, suplicando por seu servo. Ele disse, em Mateus 8, versículo 8, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas dize uma palavra, e meu servo será curado. E Jesus maravilhou-se com sua fé. Ele disse, não achei tamanha fé, nem mesmo em Israel. E naquele exato momento, o servo foi curado. Ouviram isso? Não houve demora. Não houve período de espera. No momento em que Jesus declarou, estava feito. Esse é o poder da oração fiel. A fé não vacila. A fé não implora. E depois se pergunta se a resposta virá. A fé fala com confiança. A fé vê o milagre antes que ele aconteça. A Bíblia nos diz, em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso significa que mesmo antes de sentirem a dor ir embora, mesmo antes de o médico confirmar a cura, mesmo antes de seu corpo mostrar a mudança, a fé já sabe que está feito. Quando Jesus curou os 10 leprosos, ele lhes disse, em Lucas 17, versículo 14, Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados. Perceberam isso? Eles tiveram que começar a andar antes de terem qualquer evidência, e enquanto obedeciam, enquanto criam, sua cura se manifestou. Alguns de vocês hoje estão esperando ver uma mudança antes de crerem. Mas Deus está pedindo que vocês creiam primeiro, deem um passo em fé, declarem sua cura, caminhem na confiança de que sua palavra é verdadeira e observem enquanto o poder de Deus os toca em um instante. Algumas pessoas dizem, mas e se eu não me sentir curado? E se nada mudar imediatamente? Meus amigos, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pelo que cremos. Os sentimentos podem enganar vocês, os sintomas podem tentar mentir para vocês, mas a palavra de Deus nunca falha.
A Bíblia diz, em Salmos 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Sua palavra já foi enviada. Suas promessas já foram faladas. A cura não é algo que vocês têm que perseguir. Ela já é de vocês em Cristo. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele disse em Mateus 14, versículo 28, Senhor, se és tu, manda-me ir, ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Naquele momento, Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas então, o que aconteceu? Ele olhou para o vento, olhou para as ondas e o medo se infiltrou. No momento em que ele duvidou, começou a afundar. Não porque Jesus perdeu seu poder, mas porque Pedro tirou os olhos da verdade. E isso é exatamente o que acontece quando permitimos que a dúvida entre em nossos corações. Começamos em fé, mas depois focamos nos sintomas, no relatório do médico, nas opiniões dos homens, e de repente, nossa fé começa a afundar. Mas quando Pedro gritou, Senhor, salva-me, Jesus imediatamente estendeu a mão e o levantou. Esse mesmo Jesus está estendendo a mão para vocês agora. Ele está chamando vocês para darem um passo em fé. Ele está pedindo que creiam, não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo que vocês estão curados. Não esperem por provas, não esperem por sinais, recebam pela fé e a cura virá em segundos. A mensagem oração, que cura doenças em segundos, é um convite poderoso para reacender a fé e acreditar no poder transformador de Deus. Algo que ressoa profundamente com o coração dos brasileiros, um povo conhecido pela espiritualidade vibrante e pela confiança inabalável na providência divina. Ao ouvir essa mensagem, senti meu coração pulsar com esperança, como se Deus estivesse falando diretamente comigo, lembrando-me que Ele não é apenas o Deus dos milagres de ontem, mas o Deus que age hoje, agora, neste exato momento. A promessa de Êxodo 15, versículo 26, Eu sou o Senhor que te sara, não é apenas uma frase escrita em um livro antigo, é uma verdade viva que ecoa nas igrejas lotadas, nos cultos fervorosos e nas orações sussurradas nas madrugadas brasileiras. O que mais me tocou foi a certeza de que a cura não depende de longas orações ou rituais complicados, mas de uma fé simples, do tamanho de um grão de mostarda, como diz Mateus 17, versículo 20. Essa ideia me fez refletir sobre quantas vezes deixei a dúvida ou o medo me afastarem de acreditar que Deus pode agir instantaneamente na minha vida. No Brasil, onde a fé é parte do cotidiano, seja nas orações antes de uma viagem de ônibus, nos terços pendurados nos retrovisores ou nos louvores que ecoam pelas ruas, essa mensagem nos desafia a não apenas orar, mas a crer com convicção. Como o centurião romano, que em Mateus 8, versículos 5 a 13, pediu a Jesus apenas uma palavra para curar seu servo. A fé dele não precisava de provas, apenas da certeza de que Jesus tinha autoridade. Isso me ensinou que em meio às dificuldades, sejam elas doenças, problemas financeiros ou dores emocionais, devo abandonar as incertezas e declarar com ousadia: Senhor, eu sei que Tu és capaz. Aplicar essa lição na vida diária significa mudar a forma como enfrento os desafios. No Brasil, onde enfrentamos filas nos hospitais, incertezas econômicas e, às vezes, diagnósticos desanimadores, é fácil cair na armadilha da desesperança. Mas a mensagem me lembrou que a fé é a chave que abre as portas para os milagres. Quando oro por saúde, por minha família ou por uma solução, devo fazê-lo com a certeza de que Deus está ouvindo e pronto para agir. Por exemplo, quando enfrento uma dor física ou emocional, posso me inspirar na mulher com hemorragia, Lucas 8, versículos 43
a 48, que não esperou permissão, mas alcançou a orla do manto de Jesus com fé inabalável. Isso me ensina a ser proativo na minha fé. Em vez de esperar passivamente, devo buscar a Deus com expectativa, como fazemos nos cultos brasileiros, onde levantamos as mãos e clamamos com fervor. Além disso, a mensagem destacou o poder do Espírito Santo, como em Atos 10, versículo 38, que ungiu Jesus para curar os oprimidos. No Brasil, onde a presença do Espírito Santo é celebrada em cultos pentecostais, cheios de louvor e unção, aprendi que posso convidar esse mesmo Espírito para minha casa, meu trabalho, minha vida. Isso significa orar com ousadia antes de uma consulta médica, declarar cura sobre um ente querido ou até mesmo louvar em meio à dor, sabendo que o Espírito de Deus está se movendo. Outra lição poderosa é que a dúvida é o maior obstáculo para o milagre. Mateus 13, versículo 58, mostra que a incredulidade limitou os milagres de Jesus em Nazaré. Quantas vezes, como brasileiros, deixamos o ceticismo ou o peso das circunstâncias abafar nossa fé? Vivemos em um país onde a esperança é testada diariamente, mas também onde a fé floresce em cada Deus é fiel que ouvimos nas ruas. A mensagem me desafia a rejeitar a dúvida e a agarrar as promessas de Deus, como Jeremias 33, versículo 3, que diz: "Clama a mim e responder-te-ei". Isso me leva a aplicar a fé no dia a dia, seja orando com confiança antes de uma entrevista de emprego ou declarando saúde sobre meu corpo, mesmo quando os sintomas tentam mentir. A história de Bartimeu, Marcos 10, versículos 46 a 52, que gritou mais alto apesar da multidão, me inspira a não me calar diante das dificuldades, mas a clamar com persistência, como fazemos nos cultos brasileiros, onde o louvor não para até que a presença de Deus seja sentida. Por fim, a mensagem reforça que o nome de Jesus tem autoridade sobre toda doença, como Filipenses 2, versículos 9 a 11, proclama. No Brasil, onde o nome de Jesus é invocado em cada esquina, desde as orações nas favelas até os cultos nas grandes catedrais, aprendi que devo falar esse nome com fé, sabendo que ele move montanhas. Isso significa que, ao enfrentar um diagnóstico grave, posso declarar: em nome de Jesus, eu sou curado. Aplico isso orando com meus filhos, ensinando-os a confiar em Deus ou compartilhando palavras de fé com amigos que enfrentam lutas. A mensagem me ensinou que a fé não é apenas para os grandes momentos, mas para cada dia, seja na fila do SUS, no ônibus lotado ou na quietude da minha casa. Deus está sempre presente, pronto para transformar vidas em segundos, e cabe a mim crer e agir. Meus amigos, se essa mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixe um like agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder da oração. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de esperança. Comente abaixo: "Eu creio no milagre", e conte-nos como Deus está agindo na sua vida. Fiquem até o final, porque há uma surpresa especial esperando por vocês. Vamos juntos espalhar a mensagem de que Jesus ainda cura, liberta e transforma hoje.